Olá, meus amigos, tudo bem? Estamos aqui no Acadêmico News para uma dica de direito do trabalho. Isso mesmo, uma dica de direito do trabalho. E aí nós vamos identificar e, na verdade, comentar rapidamente a relação de trabalho e a relação de emprego. Isso. Quando nós falamos de relação de trabalho, nós estamos falando de um conceito gênero, do qual decorrem várias espécies. Dentre essas espécies, nós temos a relação de emprego, isso mesmo. E a relação de emprego, por sua vez, precisa do preenchimento de alguns requisitos, que estão aqui colocados como o chope. Vamos já falar sobre ele, mas voltando aqui, relação de trabalho é o gênero do qual decorrem outras espécies. Então, relação de trabalho nada mais é do que toda relação contratual existente entre pessoas para uma contraprestação. Então, o estágio é uma relação de trabalho, isso mesmo. O estágio é uma relação de trabalho. O trabalho avulso é uma relação de trabalho. O trabalho gratuito é uma relação de trabalho. Entretanto, essas relações de trabalho não são consideradas relações de emprego. Significa dizer que toda relação de emprego também é uma relação de trabalho, mas nem toda relação de trabalho é uma relação de emprego. Então, falar de relação de emprego, que é o que importa, o que pode cair na sua prova, quando é que se caracteriza uma relação empregatícia? Quando nós preenchemos o requisito do chope. Mas esse chope aqui é o chope com S, tá? E não com C. O primeiro S significa dizer que é um requisito da subordinação. Isso mesmo, subordinação. Mas lembrem-se, é uma subordinação jurídica. Subordinação jurídica, que na tua prova também pode ser colocada como subordinação contratual. Nós temos um chefe e nós temos o seu subordinado de forma contratual. É jurídica e não técnica, tá? O H, nós estamos diante da habitualidade. Isso mesmo, a habitualidade. Também a habitualidade. Também pode cair na tua prova não eventualidade. Professor, e o que é a habitualidade ou não eventualidade? É muito simples. É a certeza de volta do empregado. Quando o empregado ele tem que trabalhar terça, quinta e sábado, eu sei que terça, quinta e sábado ele vai estar trabalhando. Então, a habitualidade não é a quantidade de dias, e sim a certeza de volta do empregado para a prestação do serviço. Primeiro S, subordinação. O H, habitualidade. O O, gente, o O está relacionado à onerosidade. Isso mesmo. Quando eu falo de onerosidade, eu estou falando disso, ó. É a contraprestação, é o pagamento pelo serviço prestado. É uma das grandes diferenças da relação de trabalho gratuito, tá? Enquanto que a relação de trabalho emprego, ela necessita de uma onerosidade. Eu tenho que receber. Quando eu passo a receber, eu já estou preenchendo os requisitos da relação de emprego. O primeiro P, nós podemos colocar como pessoalidade. Significa dizer o quê, meus amigos? Que a pessoalidade, que quando eu contrato determinada pessoa para prestar serviço, eu quero que ela preste serviço e não que ela se faça ser substituída por outro. Isso é uma característica é uma característica da personalidade, ou seja, da pessoalidade. Mais uma vez, quase não sai, né? Mas vai ficar claro. Qual é o pezinho aqui? Pessoalidade. Quando eu contrato alguém, eu quero que esse alguém preste o serviço. Tudo bem? Fechou, então? O segundo P significa dizer que o empregado ele tem que ser pessoa física. Isso mesmo. O empregado ele tem que ser pessoa
física. Essa é a característica ou são os chamados requisitos da relação de emprego. Mais uma última dica. Coloca um asterisco aí na tua observação que você vai estudar a chamada alteridade. Alguns autores chamam de requisito. Outros autores chamam de princípio e outros autores chamam de característica. Então, num estudo mais aprofundado, tendo em vista que nós estamos apenas com uma dica rápida de direito do trabalho, certamente a gente vai desenvolver a alteridade, mas fica a dica para que você dê uma olhada no seu material, aprofunde seu estudo e verifique como é que as bancas estão cobrando a chamada alteridade. Tudo bem? Então, só para a gente fechar essa dica, olha essa questão, pessoal. Os elementos constitutivos da relação de emprego. Os elementos constitutivos da relação de emprego no ordenamento jurídico brasileiro incluem, lembra lá do quê? Vamos lembrar do quê? Do SHOP. Vai lembrar do SHOP com S. Subordinação, habitualidade, onerosidade, pessoalidade e pessoa física. Vamos ver. Letra A, pessoalidade, onerosidade, já foram 2. Subordinação, opa, já foi mais um. E não eventualidade. Eu acho que essa letra A está no rumo, mas vamos ver a letra B. Caráter intuito personae, ou seja, tem a característica da pessoalidade. Onerosidade, beleza, tem que receber. E para subordinação, então seria uma igualdade de subordinação ou é uma subordinação técnica? Não é isso daqui, não. Nós temos a característica, anote aí, ó, da subordinação e não para subordinação. Então já está fora a letra B. Letra C, pessoa física ou jurídica? Não, jamais. E eu vou te dar uma dica de ouro. Já que é uma dica rápida, pesquise o que se chama pejotização. É uma tendência que está tendo dentro do ordenamento jurídico de se criar pessoa jurídica para fraudar, né? Para tentar maquiar uma relação de emprego. Você vai pesquisar. Letra D, pessoa física, onerosidade, autonomia. Não, isso daqui não está dentro da relação de emprego. E último, pessoalidade, onerosidade apenas. Não, nós temos mais. Nós temos o SHOP. Pessoal, então resposta correta, letra A. Letra B, letra C e letra D e a letra E estão erradas. Muito obrigado. Siga nossas redes sociais para mais dicas. Um forte abraço, até mais.